Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, eis que chegou o grande dia, o dia da nossa salvação, o dia da nossa libertação, celebrado por nós, o dia da Páscoa, que nós celebramos de maneira muito solene, grandiosa, distinta de todas as outras coisas que nós celebramos ao longo do ano litúrgico. Essa celebração é muito única. E nós estamos refletindo a respeito do Senhor que vem para nos dar a vida. E não é qualquer vida, não é uma brincadeirinha de vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E ele cumpriu aquilo que ele disse, porque nós vemos na vida dos apóstolos, dos discípulos, de tantos outros que o seguiram, que de fato aquelas pessoas tiveram vida, elas foram tocadas pela vida, elas puderam novamente respirar o sopro da vida, porque viviam como mortos. Só que o Senhor não veio apenas para dar a vida, Ele nos diz algo a mais. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E em outro trecho ele também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se o Senhor está dizendo para nós que Ele veio para nos dar a vida e quer que nós tenhamos a vida em abundante, e em outro momento Ele está dizendo que Ele é a própria vida, a vida e a ressurreição, ora, nós só podemos concluir que esta vida e vida em abundância que Ele quer nos dar é Ele mesmo. Ele quer nos dar a si próprio, a nós, e quer dar-se a nós de modo abundante. Isso só vai fazer sentido se nós compreendermos como é que nós podemos ter acesso a esta vida hoje, porque o Senhor já não anda mais sobre o mundo, já não toca mais os discípulos, os apóstolos, aqueles que o ouviam, como no passado. Mas a igreja, se tem uma razão pela qual ela existe, é justamente para isso, para que continue ofertando a vida que Deus veio nos dar, e esta vida é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Percebam que na primeira parte da Santa Missa, na liturgia da palavra, nós fomos percorrendo ao longo das leituras um pouco da história da salvação do povo de Israel, e que é de alguma forma a nossa história também. Nós estamos contidos ali. Chama atenção para a primeira leitura, que trata da criação do mundo. Ali nós vemos que homem e mulher foram criados para terem vida, e foram chamados à vida, trazidos à vida, do barro, no caso de Adão, da costela de Adão, no caso de Eva. Só que eles não tinham apenas a vida terrena, a vida mortal, esta vida. Eles tinham uma outra vida, que é mais importante do que qualquer vida, é a vida divina. Quando é que Deus aparecia para falar com Adão e Eva? Na brisa da tarde que soprava, e Ele vinha no jardim. Ao final da tarde, Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, para estar com Adão e Eva no jardim, e ali dar vida, a vida divina para eles. É claro, nosso Senhor Deus, Ele não nos impediu de termos a vida terrena, muito pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos a vida terrena. Já na criação Ele disse para Adão e Eva: estão vendo toda a criação? Bom, é de vocês, submetam a criação a vocês, trabalhem com a criação, organizem a criação, nomeiem a criação, ela é de vocês, porque da criação deste mundo nós podemos tirar muitas coisas que nos dão vida, e nós vemos isso no nosso dia a dia. Quantas coisas não nos alegram, não nos trazem vida, nos dão vida, ainda que por pouco tempo, mas alguma vida dá. O pessoal que gosta de jogar bola, como se sente rejuvenescido depois de uma partida. E eu não entendo isso e jamais vou entender, vou morrer sem entender como que um bando de gente num gramado correndo atrás de uma bola pode rejuvenescer alguém. Não entendo. Mas se tem pra gente que dá vida, bom, tá bom, faz parte, as pessoas estão aí alegres e felizes. Tem gente que gosta mais de conversar, sentar, tomar um bom vinho, falar com as pessoas, isso traz vida também. Tem gente que gosta de comer um ovo da Páscoa gostoso, de chocolate, com recheio de creme branco e alguns pedacinhos de morango. Dei uma dica para os meus pais, eles estão bem aqui, ó. Isso traz vida para a gente, é muito bom, né? Dá tempo ainda. Traz vida. Mas passa.
partida de futebol acaba, conversa boa acaba, ovo de Páscoa, infelizmente, acaba. E depois, o grande pecado de Adão e Eva foi o de terem colocado a vida terrena sobre a vida divina, e acabaram perdendo as duas. Deus disse para eles: não comam do fruto, é só isso que eu peço a vocês, deste único fruto, não comam deste único fruto. Mas eles viram que era bonito, sentiram o cheiro, o fruto estava brilhando, estava convidando eles a comerem, isso por intermédio da serpente, é claro. E foram lá, e comeram do fruto, achando que iriam ter alguma alegria para este mundo, e perderam a alegria deste mundo, e perderam a alegria da eternidade. A vida terrena e a vida divina, eles perderam. Não estava nos planos de Deus que Adão e Eva morressem, como não estava nos planos de Deus que nenhum de nós morrêssemos, nenhum de nós éramos para morrer. E assim nós vemos Adão e Eva saírem humilhados do paraíso que Deus havia preparado para eles aqui na terra, agora tendo que enfrentar a dor, a provação e a morte. E a morte logo, logo já chegou nos seus próprios filhos, onde nós vemos um assassinar o outro por pura inveja. A história do povo de Israel, desde a perda da graça, a perda da vida divina de Adão e Eva, até os tempos de Jesus, é uma história de muita tragédia, de muito sangue derramado, de muita desconfiança de Deus, de idolatria, de um povo que repetidamente é salvo por Deus, é resgatado por Deus, mas vira as costas para Deus. Na sexta leitura que nós ouvimos hoje, do profeta Baruque, Deus diz através do profeta o seguinte: ouve, Israel, os preceitos da vida, ouve os preceitos da vida, presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Israel somos nós, né? Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro, te contaminaste com os mortos, foste contado entre os que descem à mansão dos mortos, abandonastes a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Olha o que o Senhor está falando para nós, e olha o que Ele está renovando para nós no dia de hoje. Com a Páscoa, o Senhor traz para nós a oportunidade de trilhar o caminho de Deus e viver em paz para sempre. Porque se virarmos as costas para o Senhor e fizermos como o povo de Israel fez, nós já sabemos o que vai acontecer. É desgraça atrás de desgraça, também conosco. E no fim, a morte eterna, com todas as palavras, o inferno. Deus quer nos livrar da morte, Deus quer nos dar vida eterna, e é por isso que Ele veio até nós, para nos dar essa vida que é Ele mesmo, hoje simbolizada nesta vela, neste círio pascal. E o que acontece no dia em que Jesus morre? Bom, nós sabemos pela tradição da igreja que o Senhor vai até a mansão dos mortos, e Ele vai atrás de quem? Caim aparece na história? Não mais. Aquela parte do povo que traiu a Deus lá no deserto, quando mandaram fazer um bezerro de ouro para adorar a Deus no lugar do bezerro de ouro, adorar o bezerro no lugar de Deus, eles aparecem nessa história, quando Jesus desce à mansão dos mortos? Não aparece. Salomão, o grande rei Salomão, que muito provavelmente mexeu com magia, mexeu com necromancia, sabe-se lá se foi salvo, aparece nessa história? Não aparece. E tantos outros personagens que nós temos sérias dúvidas se serão encontrados no céu, não aparecem nessa história. Quem aparece? Adão e Eva. O Senhor vai atrás deles, quer resgatá-los, quer libertá-los da prisão da morte. E tem uma homilia antiga de um autor antigo lá do século IV da era cristã,
que diz o seguinte: quando o Senhor entrou na mansão dos mortos, carregando em suas mãos o troféu da vitória, isto é, a sua cruz, ele foi atrás de Adão e Eva, com a cruz. Quando Adão viu o Senhor, bateu no peito e disse: o Senhor, o meu Senhor, está no meio de nós. E o Senhor respondeu: e com o teu espírito. E por fim, o Senhor disse para Adão o seguinte, na visão desta homilia piedosa. Isso faz parte da tradição da igreja, mas nos ajuda a compreender o que aconteceu naquele dia em que o Senhor morreu e permaneceu lá na mansão dos mortos antes de ressuscitar. Ele virou para Adão e Eva, querendo resgatá-los, e disse, como diz a todos nós no dia de hoje: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Olha como Jesus chama Adão: levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos uma só, indivisível pessoa. O Senhor deu vida a Adão, o Senhor deu vida a Eva. Eles foram resgatados da mansão dos mortos, porque certamente, depois que cometeram o primeiro pecado e foram expulsos do paraíso, encontraram uma outra forma de ser fiel a Deus, de serem fiéis a Deus, e o foram, por isso foram salvos. Caim foi salvo? Não sei. Aquele grupo que fez o bezerro de ouro foi salvo? Não sei. Salomão foi salvo? Não sei. Judas foi salvo? Não sei, acho que não. E nós? Seremos salvos? Nós ainda vivemos esta vida, mas não está garantido que nós viveremos a vida divina. Não sei se a vivemos aqui na terra. O Senhor quer nos dar esta vida. O Senhor quer que nós tenhamos com profundidade, no mais profundo do nosso ser, esta vida divina que Ele quer nos dar e que nós chamamos hoje de graça. O Senhor quer nos dar a sua graça. É por isso, gente, que a gente tem essa tradição, nós da Igreja Católica temos essa tradição de batizar as nossas crianças já muito pequenininhas, ainda muito pequenininhas, com dias de vida, porque é no batismo que esta vida nova passa a surgir e depois precisa ser alimentada com toda certeza. E nós que fomos batizados, o que é que nós estamos fazendo com essa graça? Nós iremos renovar as nossas promessas batismais logo logo aqui na Pia Batismal. O que é que nós estamos fazendo com a vida divina que nós recebemos? Jogamos fora como Adão e Eva? Trocando por futebol, conversa com vinho e ovo de Páscoa? Não vale a pena. Não vale a pena. A vida divina que o Senhor quer nos dar é uma vida que vai para além de tudo aquilo que nós poderíamos imaginar nesta vida terrena. Nós podemos continuar tendo a nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nos gera a vida eterna e que também pode acabar gerando a morte eterna, se nós não cuidarmos. É isso que o Senhor quer para nós no dia de hoje. Quer nos dar a vida eterna, que é Ele mesmo. E esta vida está dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, em plenitude. Ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a Igreja é quem vem dando esta vida para as pessoas, porque só a Igreja tem os sacramentos, só a Igreja tem o batismo, só a Igreja tem a confissão para perdoar os pecados daqueles que, depois de batizados, preferiram a morte, como Adão e Eva.
Só a igreja tem o sacramento do matrimônio em plenitude, como nós conhecemos. Só a igreja tem o sacramento da ordem, a unção dos enfermos, a crisma. Só a igreja tem, por fim, a Eucaristia, que é Ele mesmo. Nós começamos refletindo sobre a Eucaristia e como nós podemos nos tornar parasitas do corpo de Cristo. Eu quero terminar refletindo sobre ela também, e como nós podemos nos unir profundamente ao corpo de Cristo, a começar pela Eucaristia. Mas para isso precisamos estar confessados, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, recorrentemente. A igreja diz pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos, mas é pouco demais. Recorrentemente ir atrás da confissão, para estar com o coração bem e preparado para receber Jesus na Eucaristia, que é a nossa vida. E depois, ao longo da semana, ir preparando o coração para uma nova Eucaristia com a oração diária. Nossa Senhora não à toa pediu lá em Fátima que nós rezássemos o terço todos os dias. É todos os dias que nós precisamos de graça. É em todos os dias que nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Atendei as minhas preces, Senhor. Dai-me o pão de que eu preciso. É em todos os dias. Porque senão, queridos, nós com muita facilidade iremos trocar a vida divina pela vida terrena. E no fim, iremos perder as duas. Deus quer nos dar a vida, mas Ele não vai enfiar a vida goela abaixo. Nós precisamos nos preparar para recebê-la, abrir o nosso coração para recebê-la, e um dia, com Adão e Eva, louvarmos o Senhor no reino dos céus. Por isso eu digo a você também que está aqui hoje, como Jesus disse a Adão e a Eva: levantai-vos, desperta tu que dormes. Vamos deixar a morte para trás, está nas nossas mãos. Vamos deixar a morte para trás, a morte causada pelo pecado, e vamos escolher a vida que a oração nos dá, a vida que os sacramentos nos dão. É para isso que nós estamos aqui, e é para isso que Cristo ressuscitou. Que Ele ressuscitado seja a nossa vida, seja a nossa alegria, de hoje e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.